Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Barini. E você está escutando Gastro Talks. Hoje nós vamos falar sobre o tema Eu tenho divertículos no intestino. E agora? E aí, Estelinha, por que tu escolheu esse tema? Então, divertículos no intestino. Essa é uma das alterações mais comuns do consultório do gastroenterologista, no consultório do coloproctologista, principalmente depois do advento da colonoscopia. Nós sabemos que uma das grandes formas de fazer o diagnóstico, a principal forma de fazer o diagnóstico dos divertículos é justamente na colonoscopia, muitas vezes de prevenção, porque geralmente o divertículo, ele é um achado ocasional, ou seja, faz uma colonoscopia para prevenção de câncer de intestino, e aí vem lá no laudo, presença de divertículos, ou doença diverticular dos colos. Então, justamente eu escolhi esse tema por ser muito frequente na população. Nós sabemos que a população entre 40 a 60 anos, mais ou menos 20% da população tem, e já acima dos 60 anos, nós temos 60% da população apresenta esse achado de divertículo, ou na colonoscopia, ou exame de imagem, como tomografia, por exemplo. Não, tu sabe quando o paciente chega dizendo, eu tenho um problema no intestino, e dele bota o laudo da coluna dizendo divertículos, eu quase ponho aquela musiquinha pra tocar Don't Worry, Be Happy, tá? Eu só não ponho porque pode complicar em algum momento, mas dá vontade de falar Don't Worry, Be Happy, sabe? Porque é super comum. E eu acho assim, enquanto a gente vai vivendo mais, a maioria vai ter. Acima de 80 anos, eu acho que quase 100% das pessoas têm divertículos. Quase, né? Porque Exatamente. Não são todos, não. 90% aos 80 anos. Então, assim, a gente vai envelhecendo e vai aparecendo devagarinho, né? E os pacientes falam, mas por quê? Eu falo assim, porque a gente tá envelhecendo, faz parte, né? A parede do intestino também, entre aspas, envelhece, né? Eu digo para os meus pacientes, não é só o colágeno que a gente pega, não é só no rosto, internamente também, né? Então, é muito interessante a gente entender da onde vêm os divertículos, que eu tenho certeza que vai ser a tua próxima pergunta. Claro, né? Ou, e afinal, aí, o que é? O que são os divertículos? Exatamente. Muito se fala, eu tenho divertículo, tá, mas afinal, o que são os divertículos? Eu digo sempre que isso é um dos propósitos do GastroTalks, que as pessoas entendam, afinal, o que eu tenho? O que acontece comigo? Porque uma vez que eu entendo um determinado tratamento, ele vai fazer mais sentido e, consequentemente, tem mais chance da pessoa manter esse hábito, por exemplo. Então, assim, o que é o divertículo? O divertículo é como se fosse uma saliência da mucosa e da submucosa. Vamos dar um passinho um pouquinho atrás. O intestino, imagina a parede do intestino como sendo como se fosse formada por como se fosse 4 fileiras de tijolinhos. Então, são 4 camadas, né? A parede do intestino ela é composta por 4 camadas. A Candice está ali mostrando para vocês como se fosse cortada a parede do intestino para vocês entenderem mais facilmente. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube está podendo, então, ver. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube pode ver a imagem. Quem estiver escutando no carro, no Spotify, não vai conseguir ver a imagem, mas realmente, o que eu estou mostrando aqui? Que o intestino ele é formado por 4 camadas. A primeira camada é por onde passam as fezes, nós chamamos de mucosa. Na sequência, nós temos a segunda camada, que é a submucosa, e depois a gente tem a muscular e, por último, a serose. Então, imagina como se fossem 4 camadas de tijolos, tá? Vamos fazer uma comparação aqui com algo que seja mais do mundo real. Entre uma camada e outra, elas são realmente, praticamente bem aderidas, mas tem algumas áreas onde existe um espaçamento entre uma camada e outra. Vocês estão podendo ver ali na imagem. Então, tem locais onde penetra o vaso, que é justamente esse vaso que ele está na camada mais profunda, ele precisa levar sangue para as outras camadas. Então, por isso que ela não é completamente compactada. Existe locais onde, Candice, essa parede, ela é como se tivesse esse espaçamento, onde ela é mais, existe uma fraqueza nessa parede para justamente poder circular sangue ali. Isso, e aí penetra a vasa reta, que são esses vasos, né, que leva sangue. Então, o que é o divertículo? A gente já falou aqui outras vezes que para empurrar o bolo fecal, o intestino grosso faz um movimento chamado
um movimento peristáltico, é um movimento que leva o bolo fecal adiante, é um movimento propulsivo, ele vai empurrar o bolo fecal e, ao mesmo tempo, ele é um movimento segmentar, não é todo o intestino que se contrai junto. Uma parte se contrai, a outra relaxa, empurra, assim vai indo. O que acontece? Com o passar do tempo, essa parede, como nós falamos lá no início, ela vai perdendo as fibras de colágeno, ela vai ficando mais enfraquecida. Então, esse espaçamento fica ainda maior. E o que acaba acontecendo? Com esse movimento de força que precisa, esse movimento propulsivo para empurrar o bolo fecal, se a parede está mais enfraquecida, acontece justamente essa, como se fosse uma saliência, a parte interna que é a mucosa, ela acaba protruindo, ela vai para a parte externa, forma como se fosse um saquinho, né? Que nada mais é do que realmente o divertículo. Então, o que é o divertículo, para vocês entenderem? É uma saliência formada, né, uma saliência sacular, então como se fosse um saquinho, que a gente enxerga quando faz a colonoscopia, e nada mais é decorrência da fraqueza da parede do intestino. Então, a Candice está mostrando agora, né, justamente ali onde tem um resíduo de fezes, é justamente um divertículo. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente enxerga justamente onde deveria estar muscular, a primeira camada não está, porque ela formou como se fosse uma saliência. Conseguiu entender, eu falo para os amiga? pacientes que parece uma bochechinha, né? Quando a gente tá vendo, assim, é umas bochechinhas, assim, que a gente vê no intestino, né? Exatamente. E ela pode ou não, esses divertículos, eles podem ou não gerar sintomas que depois, na sequência, nós iremos falar. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Opa. Então, ali, justamente, nós estávamos mostrando que o divertículo, ele, por dentro da colonoscopia, a gente observa, falando bem num linguajar que seja compreensível, como se fosse um buraquinho. E onde é que está a mucosa que deveria estar ali? Ela protruiu, justamente naquela parte onde a parede do intestino está mais enfraquecida, que é onde penetra o vaso. É isso que acontece. E na verdade, assim, ó, é muito fácil ver na colonoscopia, né? E eu acho que é muito fácil ver nesses exames com contraste via oral também, tipo uma tomografia com via oral. Às vezes tem alguns divertículos que a boca é bem pequenininha, que às vezes a gente até passa reto, assim, na colonoscopia, dependendo da localização, né? Mas não é uma coisa difícil de ver se tem divertículo ou não, né? A não ser, às vezes, quando tem a boca bem pequenininha, que é mais comum em gente jovem, né? Esses divertículos com boca estreita, assim, né? Isso aí, exatamente. Que daí tem a ver, os jovens têm mais a ver com a parte congênita, né? Mas tem a questão genética envolvida, diferente das pessoas mais velhas, né? Que daí tem mais, geralmente, a parte comportamental mesmo, de estilo de vida, de hábitos, né? E os pacientes sempre confundem muito divertículo com diverticulite. Tem diferença? Ótima pergunta. Então, o que significa ler lá no laudo da minha colonoscopia? Doença diverticular dos cólons. Significa que eu tenho essa saliência sacular, esses saquinhos lá no meu intestino, que, na verdade, não quer dizer obrigatoriamente que eu vá ter complicação. Como eu disse, né, anteriormente, acima de 60 anos, praticamente, né, imagina, 60% da população tem. E quanto mais idade tem, maior a chance. Mas o fato de eu ter na colonoscopia divertículos não significa que eles vão complicar. Mas então, quais seriam as complicações? A mais comum delas se chama diverticulite. O prefixo it significa inflamação. Diverticulite é quando aquele divertículo inflama. Então, essa é a diferença. Doença diverticular é a presença do divertículo. Diverticulite é quando aquele divertículo inflama e aí gera sintoma. A diverticulite, eu lembro que quando que eu li assim, que é uma pequena perfuração às vezes que acontece, né? Mas que o corpo dá conta do recado. É uma pequena perfuração que existe porque essa parede ela tá realmente mais fininha. Ela não é uma parede tão robusta como a parede intestinal normal.
e daí, às vezes dá uma pequena perfuração ali, mas o corpo mesmo, ele vai ali, tipo assim, dá conta do negócio, só que daí dá uma inflamação ali em torno do intestino, onde está o divertículo, né? Por isso, até Isso. assim, quando começa uma diverticulite, primeiro começa uma dor abdominal assim difusa, e depois que ela vai se concentrando no local do divertículo inflamado. E, na verdade, ela se concentra naquela parte em torno do intestino que fez a inflamação para barrar aquela pequena perfuração, né? Exatamente. Isso que tu está falando é bem importante, porque a diverticulite tem essa característica, né? Essa inflamação, ela justamente, ela acaba. A gente não tem assim tanta certeza de como é que acontece a Uhum. diverticulite. Antigamente nós tínhamos algumas teorias, né? Acho que já é importante a gente falar sobre isso. Antigamente a primeira teoria era a seguinte: é a semente que obstrui o divertículo. Então, se eu como semente de uva, se eu como pipoca, se eu como milho, o milho entra ali no pertuito, naquele buraquinho, e aí obstrui, ou A seja, gente entope aprendeu e daí isso na inflama, faculdade. né? Exatamente, até 10 anos atrás A gente era o que aprendeu. realmente se acreditava. Uhum. Depois, com o passar, outra hipótese era do fecalito, tipo apendicite, que entraria um resíduo fecal, obstruiria e daí realmente isso geraria a inflamação. Mas com o passar do tempo foram surgindo estudos científicos e que bom que a ciência evolui, e hoje nós já sabemos que essas são teorias que a gente sabe, cada vez mais se sabe que não é a causa da diverticulite. Justamente cada vez mais a principal, como eu disse, ainda é uma hipótese, tem essa parte de nexo causal, o que levou o quê? É muito difícil de estabelecer na medicina. Mas os estudos mais recentes sugerem que o que gera essa inflamação, chamada diverticulite, o que gera a inflamação dos divertículos, é justamente a alteração na microbiota intestinal e a inflamação, aquela de baixo grau, que a gente já falou em outros episódios, que tem a ver com obesidade. Depois, quando a gente falar Uhum. dos fatores de risco, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Então, justamente essa questão, né, de onde vem a diverticulite, realmente parece, os estudos mais recentes, que tem muito a ver com a saúde da microbiota intestinal. E uma vez que nós temos uma quantidade maior de bactérias inflamatórias no nosso intestino, uma vez que eu tenho uma dieta pobre, e aqui eu já falo dos fatores de risco, né? Pobre em fibras, tem maior tendência realmente de eu ter essa complicação chamada diverticulite. Bom, tu já falou então da genética, assim, e a gente tá entrando agora um pouco nessa coisa, tu tá falando assim da dieta e tudo mais, mas isso a gente falou agora para diverticulite, agora para divertículos, assim, o que que causa os Uhum. divertículos? O que que é fator de risco além da idade e além da genética? Perfeito. Eu vou falar primeiro dos fatores de risco para doença diverticular, candíase, e depois eu Sim. volto para diverticulite. Então, assim, quais são os fatores de risco? O principal fator de risco é a idade. Idade maior que 60 anos é o principal fator de risco, justamente por conta da mudança que vai acontecendo no nosso corpo com o passar do tempo. Justamente tem muito a ver com a questão do colágeno, né? Também lá a nível intestinal. Então, a parede ela fica mais enfraquecida e com isso, como eu mostrei para vocês, aquele espaçamento onde penetra os vasos, ele fica maior e fica realmente mais, tem uma chance maior de acontecerem os divertículos. Mas existem sim outros fatores de risco. Quais são eles? A questão alimentar é muito importante como um fator de risco. Então, nós falamos anteriormente que o movimento do intestino é um movimento segmentar e o intestino é óbvio que tem que fazer força para empurrar. Eu digo para os meus pacientes, não tem nenhuma maquininha lá empurrando o bolo fecal. Quem empurra o bolo fecal adiante, e eu digo que é um grande desafio para o intestino grosso, né, levar o bolo fecal, porque geralmente aqui do lado direito do intestino mesmo, ele é contra a gravidade, né? Uhum. Porque o intestino direito, eu não tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas imagina que o intestino grosso, ele faz como se fosse a moldura do abdômen de vocês. Então, ele começa, né, lá do lado direito, aí na região do apêndice, e ele sobe e vai até ali a região do fígado. E depois ele faz uma dobra, né, bem na parte ali de cima do abdômen, faz toda a moldura do abdômen. Então, imagine empurrar o bolo fecal contra a gravidade
é realmente um desafio grande. Então, o intestino tem que fazer pressão. O que acontece? Quanto maior é o meu bolo fecal, quanto mais volumoso ele é, menos força o intestino precisa fazer para levar esse bolo fecal adiante. Se o bolo fecal ele é pequeno, ele é compactado, ele é pobre em fibras, o que acontece? O intestino vai ter que fazer uma pressão maior para empurrar esse bolo Na fecal. verdade, no intestino tem uma lei da física, que eu não lembro o nome, né? Que a gente estudava em biofísica lá, que é o seguinte, que funciona mais ou menos assim, tipo assim, tu tem que distender, quanto maior tu distende, mais força tu consegue fazer. Então, quando a gente tem um bolo Isso, fecal muito pequeno, que o intestino não consiga distender, ele não consegue também ter força para levar. Quando a gente tem um bolo fecal grande, ele consegue fazer essa coisa de ter força. Então, por isso que quanto maior o bolo fecal, mais fácil é para o nosso intestino e realmente menos constipação a gente precisa ter, vai ter. Então, quando uma pessoa tá com aquelas dietas super restritivas, ela fala, fiquei super constipada. Sim, porque tu não tá formando bolo fecal. Na verdade, o intestino exa, precisa ter coisas dentro dele para conseguir se contrair. Se ele não tiver nada, ele não se contrai. exatamente. Aí vem o papel das fibras, né? Solúveis e insolúveis. Parece que para a formação de divertículo isso não é algo que já está bem consolidado na literatura. Em relação à alimentação, parece que para evitar os divertículos, claro que é importante fibra solúvel e insolúvel, mas as solúveis ela ajuda a formar um bolo fecal maior, mais volumoso, porque ela absorve água. Então parece ser ainda mais benéfico do que a insolúvel. A insolúvel, depois quando eu falar em diverticulite, parece que é a principal fonte de fibra para a prevenção da diverticulite. Mas o que realmente parece ter impacto é aquele consumo de fibra superior a 25 gramas por dia. E é independente da qualidade. O importante é, claro, que o ideal é acima de 30, né? Mas os estudos mostram que acima de 25, 26 gramas já diminui bastante o risco de doença diverticular. Então, quais seriam os fatores de risco? A dieta, pobre em fibras, rica em gordura saturada, e aqui realmente os trabalhos falam da carne vermelha. O Falam, consumo de né? carne vermelha em quantidade, e claro que isso, como eu disse, os trabalhos eles são muito assim heterogêneos, né? Mas parece que o consumo superior a 3, 4 vezes por semana Eu tenho que aumenta o 4 vezes por risco. semana. Isso. E É. parece que, por outro lado, o consumo, se nós substituirmos a carne vermelha por carne branca, parece realmente ser uma boa opção. Isso É que para nessa, quem a carne deseja. branca não é protetora, mas ela não aumenta o risco. E a carne vermelha aumenta o Exatamente. risco, né? Exatamente. O outro fator importante, então, além da alimentação, é justamente o sedentarismo. De novo, o sedentarismo ele entra como um fator de risco para o desenvolvimento de divertículos. E diverticulite O, também. e diverticulite também. Os dois. Exatamente. Porque também tem a ver com a questão da obesidade, né? A Uhum. obesidade, ele muda a composição corporal e, inclusive, é um fator de risco tanto para doença diverticular quanto para Tá, mas diverticulite. o exercício tem um número mágico ou não tem? Então, para diverticulite, eu li um trabalho que fala de 2 horas de Por atividade semana. física vigorosa por semana. Por Vigorosa é semana, isso aquela eu que também tu li. não canta e nem fala, né? Parece ter esse estudo, mas isso eu vou falar depois. Mas para Tá. mas doença diverticular, eu não li nada. O que eu costumo falar para os pacientes é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Organização, né, da Sociedade de Cardiologia, que é a mesma, é 150 minutos de atividade aeróbica e 2 vezes de reforço muscular. Essa é a orientação genérica, né, para todas as pessoas, para diferentes, que é benéfica para diferentes doenças, né, Candice? Uhum. Claro que a gente sempre trabalha com o paciente a ideia de começar com pequenas metas. O primeiro ponto é sair do comportamento sedentário, né, que é diminuir o tempo sentado. Esse é sempre o primeiro ponto, né? Justamente a gente sabe hoje que o comportamento sedentário, ou seja, mais de 4 horas sentado no dia, favorece muito a muitas doenças. Então, o principal orientação é tentar evitar o máximo de ficar sentado Não, e e trazer eu cada acho vez que, mais. que o sedentarismo também está associado com constipação, né? Quanto mais sentado a gente fica, Exatamente. maior o risco da gente ser constipado. Assim, para pacientes constipados, eu acho que é muito, muito, muito importante colocar atividade física. E daí eu acho que principalmente atividade física aeróbica,
No Uhum. dia a dia, não é assim, final de semana no Isso sábado aí. caminhar, não, é no dia a dia mesmo, né? Exatamente. E o simples fato de ficar menos tempo sentado já facilita também. Outro fator de risco é homem, né? Então, é mais comum divertículo no sexo masculino do que no sexo feminino. E é mais comum na raça branca do que na raça negra. Eu li Caso alguns isso trabalhos. faz colágeno, né? Exatamente. Na raça negra, por exemplo, tem estudos que mostram que a incidência na população é 6%, imagina. E na nossa, depois dos 60 anos, é 60%, 70%. Uhum. Então, realmente tem muito a ver com a questão da composição corporal dos negros, que é diferente dos brancos. Um outro fator de risco para a doença diverticular é o consumo de álcool. E aqui não fala assim de uma dose segura, né? Mas parece que o Uhum. consumo não é assim tomar de vez em quando bebida alcoólica, mas o consumo regular do álcool, assim como também o tabagismo, são fatores de risco. Então, o que eu penso aqui é que o fator de risco para desenvolver divertículos são os fatores de Mas, risco, e os guria, mas mesmos. tem o IMC também, né? Exatamente, a obesidade que eu já tinha falado antes, né? A Mas, obesidade é um fator de isso, risco também. isso. Então, Eu tenho se que a te gente ver. parar para pensar, o fator de risco, né? Então, é a alimentação pobre em fibras, rica em carnes vermelhas, e além disso, o consumo regular de bebida alcoólica, o tabagismo, o fato de ser, né, do sexo masculino também é mais comum do que no feminino, a obesidade, a Aí que raça tá, isso que eu queria branca. falar, porque na verdade o último estudo que eu li era IMC acima de 25. Nem era obesidade, era Uhum. sobrepeso já entrando como fator de risco. Não, porque assim, acima de É, 25 não é nem obesidade ainda, né? claro, mas na verdade, eu não li esse estudo, eu li Eu li só um. o que falava como É. protetor. Protetor ter o IMC abaixo de 25 para Sim, diverticulite, né? Mas pra realmente, diverticulite, isso. isso, mas esse aqui é que, como eu estou falando dos fatores de risco para doença diverticular, eles Uhum, colocam obesidade, que daí seria o IMC acima de sim. 30, né? Então, E uma deixa eu te perguntar questão. outra coisa. E tu acha que Pode a falar. constipação é fator de risco para doença diverticular? Sim. Eu também acho. Então, embora eles não falem, é que na verdade, se a gente parar para pensar, a dieta pobre em fibras, rica em carnes, por exemplo, o que acontece? Ela acaba muitas vezes levando o quê? A constipação. E a constipação faz com que aquele bolo fecal ele fique menos volumoso, de mais difícil expulsão. Então, o intestino tem que fazer uma força maior. E Tu como aumenta a pressão realmente. dentro do intestino, né? Exatamente, porque isso né, o aumento da pressão dentro do intestino é que leva justamente a maior parte dos divertículos. Então, realmente, isso é um fator bem importante. Embora, como eu disse, né, de forma indireta, porque esse estilo de vida não tão saudável geralmente leva as fezes mais endurecidas. Às vezes até o paciente evacua todos os dias, mas aquele bolo fecal pequeno de mais difícil expulsão. Mas na verdade, assim, se a gente pegar o conceito de constipação, né? Mesmo a pessoa que evacua todos os dias, mas tem fezes endurecidas, é constipada, né? O conceito de Exatamente. constipação não tem a ver com a quantidade de cocô que tu faz durante o dia, mas com a Uhum, qualidade do teu com a cocô, qualidade. né? Então, mesmo tu Isso. evacuando todos os dias, se tu tiver aquele cocô pequenininho, durinho, tu é constipado, né? Uhum. A sensação realmente de bem-estar, né? De tipo, saiu tudo que tinha que ter saído, né? Uhum. E falando, então, Deixa eu sobre. te... Tem mais Hum. alguma questão que tu gostaria de falar sobre doença diverticular ou posso passar para diverticulite? Pode passar para diverticulite. Que eu acho que são fatores de risco meio parecidos, mas vai lá, vamos lá. Eu não sei se tem Então, coisa muito diferente. uma das grandes preocupações das pessoas é justamente que esses divertículos venham a complicar, Eu né? só vou fazer um E parêntese aqui. Gente, o Tancredo Neves não morreu de diverticulite, só para vocês saberem, tá? Ele tinha câncer de intestino, não era diverticulite, tá? isso, Fiquem calmos, fiquem isso. tranquilos, a diverticulite é uma doença que tem tratamento, tá? Então, muita calma Uhum, nessa hora, ele não morreu de diverticulite. Continue, Esther. perfeito. Então vamos lá. Bom, vamos colocar assim, vamos supor que eu tenha doença diverticular na minha colonoscopia, tá? Qual é a chance de eu ter diverticulite, ou seja, desse divertículo inflamar? 4%.
Então, de cada 100 pessoas que têm divertículo, 4 delas poderão evoluir para diverticulite. É só importante ressaltar, Candice, que as complicações, nós dividimos a doença diverticular em doença diverticular complicada e não complicada. A doença diverticular não complicada é simples fato de eu ter divertículo, só soube porque eu fiz exames, é um achado que a gente chama ocasional, ou seja, né, eu fiz exames e lá mostrou que eu tinha os divertículos. A complicada é quando ele gera sintoma. E quais são os sintomas? Um deles, né, realmente uma das complicações, é a diverticulite. É quando acontece uma inflamação a nível, né, ali do divertículo e essa inflamação gera sintoma. Então, vem dor, geralmente, o que mais comum divertículo do lado esquerdo, então, geralmente é uma dor que começa, como a Candice falou, um pouquinho mais difusa, mas ela se localiza principalmente do lado esquerdo. Essa é a principal complicação da doença diverticular. No entanto, também os divertículos podem sangrar. Eu mostrei para vocês que na origem do divertículo sempre tem um vaso, né, ali junto do divertículo. E o que é quando o divertículo sangra? Quando sangra é sinal de que teve uma erosão, ou seja, a parede do vaso ficou mais enfraquecida e aí extravasou sangue para dentro do intestino e o paciente evacua sangue. Isso é bem mais raro. E aí, na literatura fala que é mais comum nos divertículos do lado direito, sangramento, do que do lado esquerdo. E, gente, assim, é só para, assim, o sangramento diverticular é um sangramento de grande monta, tá? Porque é uma erosão de um vaso. Então, não é aquela coisa assim, eu fiz cocô, tinha uma raia de sangue, eu me limpei, tinha um pouquinho de sangue no papel. Não. O paciente sente uma cólica, vontade de fazer cocô, e ele vai e sai sangue. Assim, ó, sai grande quantidade de sangue, como se estivesse fazendo xixi por trás com sangue. É sempre um sangramento bem volumoso. Não é aquela coisa assim de raias de sangue, porque como é um vaso que tá ali sangrando, é sempre um sangramento bem volumoso. Perfeito. Então, aí outra coisa que eu ia falar da diverticulite antes, quando a pessoa tem diverticulite, não é uma dor assim, deu uma dorzinha, daí passou, daí depois deu uma dorzinha, não. É uma dor que fica. É uma dor que fica e que vai aumentando, inclusive. Então, assim, às vezes as pessoas, eu comi e dei uma dorzinha. Será que era diverticulite? Não, não era. Né? A diverticulite é uma dor que ela fica, a pessoa acaba indo para o hospital por causa da dor, né? Isso realmente é muito interessante, porque o paciente, é bem isso que tu falou, porque tem uma inflamação ali, né, Candice? Então, tá ali a inflamação, não é aquela dor bem que tu falou como intestino irritável, por exemplo. Comi alguma coisa que me fez mal, eu tive uma dor de barriga, daqui a pouco aliviou, daqui a pouco tive dor de novo. Não, ela vem e não passa mais. E não passa, ela vai ficando, tu vai dormir com a dor, tu acorda no outro dia com a dor. Ela não passa, isso. Se tu conseguir dormir, né? Então, se você tem histórico de divertículos e começa com uma dor com essas características, uma dor importante ali do lado esquerdo, geralmente, não deixe de procurar atendimento. Isso é uma das urgências, não dá para esperar um mês para consultar. Precisa ir logo, geralmente para o plantão, né? E aí, a diverticulite, então a inflamação do divertículo, ela pode ser complicada ou não complicada. A maior parte das vezes ela é não complicada. Ou seja, uma inflamação que fica ali restrita, como a Candice falou, inflama o próprio intestino, ele tenta evitar que essa inflamação ela se propague, ou seja, que gere uma inflamação, gere uma perfuração maior. E aí, com antibiótico, geralmente o paciente não precisa nem internar, né? Via oral, claro que depende muito de caso a caso, mas geralmente o antibiótico via oral, então dá para fazer o tratamento em casa, se resolve. Tem um percentual que complica, onde realmente existe uma inflamação maior, onde existe uma perfuração maior, e aí forma, às vezes, o que a gente chama de abscesso, como se fosse uma bola de pus ali naquela região, e aí o paciente precisa internar, às vezes precisa fazer drenagem, às vezes precisa fazer procedimento cirúrgico. Então, precisa... Mas é a grande minoria. Minoria total. A maioria a gente consegue resolver a nível ambulatorial, mas a gente tem que estar atento, porque tem uma parcela pequena, né, que pode ter uma evolução que precise de internação hospitalar. Bom, como eu disse para vocês antes, uma das teorias mais aceitas é que a diverticulite, a origem dela, tenha muito a ver com a microbiota intestinal. Lembra que nós temos em torno de 40 trilhões de bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal, e a maior concentração das bactérias realmente está ali no intestino grosso. Então, quando
existe fatores, né, do estilo de vida que favorece a disbiose, ou seja, essa desorganização das nossas bactérias, com o predomínio de bactérias mais inflamatórias, parece sim ser o fator de risco para diverticulite. Para que essas bactérias, então, elas acabam gerando uma inflamação, e eu digo que daí também vem a questão aí da constipação. Porque se eu tenho um trânsito intestinal mais lento, tem bactérias inflamatórias, elas amam aquele lugarzinho ali, porque imagina, né, ele é um saquinho, ele tem esse formato né, sacular. E ali é quentinho, né? É o meio propício para as bactérias tem um monte de se alimento. proliferarem. É rico em alimento, é Só quentinho. o cheiro que não é bom, mas a gente acha que as bactérias não têm nariz, então tá tudo certo, exatamente. Né? Então, ali não passa o bolo fecal, então não fica empurrando elas para frente, elas ficam ali tranquilas, né? Como diriam os adolescentes, de boas, né? E aí elas geralmente então, aumenta a população de bactérias inflamatórias e aí isso gera diverticulite. Essa é a teoria mais aceita. E aí a gente entende tá, se eu tenho divertículos, o que eu posso fazer para evitar a diverticulite? Então, aqui é um pouquinho. Tem coisas que são em comum como fator de risco para doença diverticular, mas tem algumas informações que eu acho importante de trazer para vocês. Então, teve um estudo que eu achei muito interessante, que era assim, ele avaliou 51 mil homens, tá? Eu só vou acompanhar aqui para não falar nada errado. Então, esse daí que a Candice estava falando do IMC abaixo de 25. Então, esse estudo acompanhou 51 mil homens, e o objetivo, e esses homens com doença diverticular, o objetivo era avaliar o que fazia diferença daqueles que tiveram diverticulite para aqueles que não tiveram diverticulite. Então, eles estudaram os hábitos dessa população, tá? Então, o que eles viram? Que esses homens, se eles consumissem menos de 4 porções de carne vermelha por semana, se eles tivessem um consumo de fibra maior que 23 gramas, a gente já falou em outros episódios sobre as fibras, até a gente colocou lá ali no nosso YouTube, mas depois, se vocês quiserem a listinha, a gente pode estar encaminhando para vocês, basta nos pedir ali no direct. Além disso, IMC normal, aí sim, vem o IMC de 25, né? Pelo menos 2 horas de atividade física vigorosa e não fumar, esses 5 fatores. Então, se a pessoa ela consumia menos 4 porções de carne por semana, ela não está com excesso de peso, ela faz atividade física vigorosa 2 horas por semana, ela não fuma. O que acontece? Eles tiveram, essa população, 73% menos probabilidade de ter diverticulite. Então, de novo, vem a questão do estilo de vida como sendo o grande gatilho para desenvolver a doença diverticular. E não mais as sementes, como muito se acreditou por muito tempo. Não pode, eu tenho divertículos, eu não posso comer semente. Eu tenho pacientes que me dizem, doutora, mas eu tiro até a semente do tomate. Do tomate, guria. Exatamente. Não, para tudo. A gente já tem estudo sólido. Isso é medicina baseada em evidência, pessoal. Isso era uma teoria lá do passado, antes da gente conhecer a microbiota. Não são as sementes, muito pelo contrário. Tem um estudo que mostrou que, inclusive, o consumo de sementes ele é fator protetor. Por quê? Claro, fibra. Fibra, exatamente. Então, isso é muito importante. Acho que uma dos nossos principais objetivos hoje aqui no podcast é que as pessoas que têm divertículos e que não, né, que ainda se abstêm de comer semente por conta dos divertículos, isso já é um conhecimento que a gente já sabe que não é fator de risco para diverticulite. E eu acho assim, como tu falou assim, o principal fator de risco para ter divertículo é a idade, né? Exatamente. Então, se a gente, e eu espero que sim, se a gente viver até os 90 anos, existe 90% de chance de a gente ter divertículo. E não tem. Faz parte de nós como seres humanos, animais, né? Isso vai acontecer. Mas eu acho importante isso, porque assim, talvez ter divertículo a gente não consiga prevenir. Mas a gente consegue talvez prevenir ter diverticulite, né? Que é essa complicação a mais comum, que mesmo assim é incomum, como tu falou, só menos de 5%, né?
Mas isso a gente consegue prevenir, mas talvez ter divertículo a gente não vai conseguir prevenir se a gente viver bastante tempo, que é o que a gente quer, né? Exatamente. Mas também a gente pode, de alguma forma, postergar, né? Tendo hábitos mais Pode, saudáveis, né? não precisamos ter os 45, podemos ter os Isso! 75, né? É isso aí. Daí tu vai ter É. menos chance de complicar, né? Então, Uhum. continuando ali como Porque se fator. quem não tem divertículo não tem diverticulite, né? Exatamente. E a gente sempre tenta evitar de não adoecer, né? Sempre que Uhum. possível. Sobre a diverticulite, então, eu falei desses 5 fatores, né? Que eu acho que não é tão complicado assim. Talvez com o passar do tempo, manter o IMC de 25 realmente mais desafiador. A gente sabe toda a mudança que vai acontecendo por questões hormonais com o passar do tempo e muda a nossa composição corporal. Mas tem um dado que eu achei muito interessante, que é assim, o consumo de fibra superior a 25 gramas deixa eu só ver o seguinte, em mulheres e maior que 26 em homens, reduz em 41% o risco de doença diverticular e também de complicação como a diverticulite. Então, o consumo de fibras, pessoal, parece ser um dos grandes fatores protetores. E se a gente parar para pensar, a fibra ajuda a não ter constipação, a fibra ajuda, quanto mais fibra eu como, mais saciada eu fico e, consequentemente, mais eu tendo a ter, né, o meu peso, sem ganhos de peso, porque a gente sabe que o consumo, uma dieta baixa em fibra, né, pobre em fibra, tem maior risco de obesidade. Então, Não, e sem falar parece da nossa microbiota, né? Que na verdade, assim, a fibra exatamente, acaba sendo o grande catalisador para a gente ter uma microbiota boa, né? porque a fibra é aquela porção, aquele carboidrato que nós não temos enzima para digerir, né? Por isso que quem digere as fibras são esses trilhões de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Então, é o alimento preferencial delas, né, Candice? Uhum. Não é o açúcar, não é a farinha, é sim a farinha que eu digo farinha branca, né? É justamente a fibra, então, que tem daí nos cereais integrais e nas frutas e verduras. Então, a questão também que eu achei importante trazer para vocês, que para doença diverticular, como eu disse, eles não falam tanto se é melhor a fibra solúvel ou insolúvel. As fibras elas se dividem dessas duas formas. A solúvel, né, que é solúvel em água, que são as fibras que a gente tem, geralmente as solúveis estão presentes nas frutas, nas verduras. Já a insolúvel é mais nas cascas das frutas, as insolúveis estão mais presentes nos cereais integrais. Então, já na diverticulite, qual é a função delas? Como eu falei anteriormente, a solúvel ela absorve água e aumenta o volume do bolo fecal. O psyllium é uma fibra solúvel, a chia é uma fibra solúvel, a polpa das frutas geralmente é fibra solúvel. Tem mais que nós temos que é importante. Aveia, eu acho solúvel Exatamente. também. É solúvel também. Já É. a insolúvel, ela não aumenta o volume do bolo fecal, mas sim ela facilita, ela aumenta como se fosse assim a velocidade. Ela faz com que o bolo fecal fique menos tempo, ele aumenta a velocidade do trânsito intestinal. Eu acho que ela até aumenta um pouquinho, assim, porque ela também não é. Ela passa reto ali no intestino. Então, se a gente comer, eu acho que as sementes, assim, se a gente comer, ela passa ali reto ali no intestino. Então, ela não compacta, ela não deixa o bolo fecal tão compactado, essa que é a verdade, né? Então, ela consegue aumentar assim um pouquinho, mas não é que nem a fibra solúvel, que Não, realmente faz um aumento do bolo fecal. Eu acho que a fibra insolúvel, ela faz com que o bolo fecal não fique tão compactado, né? exatamente. Mas o principal fator dela, o principal benefício dela é aumentar a velocidade do esvaziamento do intestino, né? E por Uhum. isso que ela é fator protetor para diverticulite. Porque daí as bactérias não vão ficar paradas naquele caldo de cultura que acaba sendo o divertículo e evita, sim, que a pessoa tenha diverticulite. Então, especialmente eu achei interessante quando eu estudei, né? Quando eu revisei a parte da diverticulite, os novos estudos, tem um estudo que eu achei muito interessante que mostra que dentre as fibras insolúveis, a celulose é uma das que mais tem benefício para evitar a diverticulite. Vamos comer E aí, grama! oi? Vamos comer grama, guria! Não, não necessariamente. Então, a celulose, onde é que está presente? Então, eu fui revisar também para trazer para vocês essa informação. A celulose está presente nas cascas das frutas.
Então, Sim, por na exemplo, verdade, tudo que dá o arcabouço o exatamente. arcabouço do reino vegetal é composto de celulose. Então, assim, no momento que tu vai comer lá o alface, aquela parte do meio do alface, que é aquela durinha, Uhum, aquilo ali tem muita celulose, né? exatamente. E Tudo a que dá o celulose arcabouço é rico em celulose. é uma fibra insolúvel que, como eu disse, é importante esse equilíbrio, não comer só fibra insolúvel, porque também daí tu vai ter um bolo fecal pequeno. É importante trazer esse equilíbrio da É, solúvel e insolúvel. todos os Mas caules têm muita celulose, caules e cascas têm muita celulose. exatamente. Então as Por isso que eu cascas falei da grama. A grama é pura celulose. com certeza, mas enfim, é claro que para o nosso paladar é ruim, né? Não, e eu acho assim que a gente não tem enzima digestiva nenhum. E é o que peço muito coprológico, né? Sempre vem Aham, celulose presente, sempre. aham. Tem algumas pessoas que têm bactérias que conseguem digerir celulose. É, Então, mas é algumas só. exatamente. E então, além das cascas das frutas, como a Candice falou, farinha de trigo também, especialmente a integral, também tem celulose. As oleaginosas também têm celulose, amêndoa, castanha e nozes, tá? Assim como também os farelos. Então, Porque são quem... feitos disso aí que a gente tá falando, né? É isso. essas Então, coisas moídas, né? quem tem doença diverticular e deseja prevenir a diverticulite, a sugestão é que quando vai comer fibra, aliás, vai comer fruta, sempre que possível, as frutas que são possíveis comer com a casca, consuma a casca, tente comer mais as farinhas Não, integrais calma aí. A casca e a semente. e a semente pode comer também sem problema nenhum. É, Né? não Aqui, precisa tirar a semente da maçã, né? Eu moro em Caxias do Sul e aqui é a terra da uva, Serra Gaúcha. Pode comer uva, pessoal, sem peso na consciência. Não vai gerar diverticulite. Eu pensava, quando falar, né, quando eu li a teoria da semente, eu pensei, mas gente, como é que vai cair a semente ali? Né, tem que Porque, acertar muito bem no buraco, né? gente, Não, porque mas eu acredito em tudo. Quando eu vi a aula lá, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, 20 aham. anos. Eu acreditei. Não, é a semente, é a Não, aí tu semente. imagina assim, ó, aí tu pensa na questão da anatomia, porque geralmente o divertículo inflama é o que está descendo, né? Aí Sim. o buraquinho tá aqui. Como é que vai? Porque daí a tendência, imagina que ele é um tubo, né? O intestino, na Uhum. descida ali do sigmoide. Aí o buraquinho tá aqui. Como é que a semente vai, né? Não tem muita lógica, porque a tendência é descer. Então, não, realmente, a teoria da semente caiu por terra. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa informação para as pessoas. Bom, voltando aqui à nossa conversa. Então, esses fatores que a gente conversou, realmente alimentares, eles previnem a diverticulite. O que mais que eu separei para vocês hoje? Bom, sobre a carne, nós conversamos já. Esse padrão de dieta realmente ocidental, nosso padrão da dieta ocidental, que é uma dieta rica em ultraprocessados, rica em gordura saturada, realmente parece ser um fator de risco para diverticulite. Sobre o álcool, Estela, será que se eu tenho histórico aí de divertículo, eu posso ingerir bebida alcoólica? O álcool parece, mas os estudos já para diverticulite eles são mais conflitantes. Para formação de divertículo, o álcool parece ser um fator de risco, mas já para diverticulite, realmente não tem essa associação tão assim, tipo, clara, né? Mas a gente sabe que tentar evitar a ingestão alcoólica excessiva, né? Bom, o que mais? Atividade física. Para evitar a diverticulite, para prevenção, parece que a atividade física vigorosa ela é mais importante que a atividade física de leve a moderada. Isso é o que os estudos estão dizendo, né? Só que a gente sabe o quanto é desafiador, né? A atividade física vigorosa. A gente sabe que fazer uma atividade que tu não consegue cantar nem falar, então é aquela corrida 9, Não, 10 e eu quilômetros acho por assim, hora. como a gente falou, a principal população que tem divertículo é acima de 50, 60 anos, tá? Uhum. Que
talvez são obesos, talvez tem outros fatores de risco. Então, eu acho que no que tu vai pensar em fazer uma atividade física vigorosa, tu tem que fazer uma avaliação cardiovascular antes, né? A gente não pode trocar um problema por outro, né? Então, assim, Exatamente, eu isso é acho que muito atividade física importante. vigorosa não é para todo mundo, né? Não é para quem quer, para Uhum. quem pode, né? Eu acho que não é para todo mundo não que consegue fazer e que pode fazer. Eu acho que a gente tem uma parcela pelo menos assim média da população que não pode fazer, que não deve fazer, que para essa pessoa não vai fazer bem, né? Perfeito, eu também concordo. Acho que, mas claro que fazer atividade física ela é muito importante. E aí você vai evoluindo de acordo com o que o seu corpo permite, que o seu preparo físico, mas sempre como a Candice falou, né? Fazer uma avaliação cardiológica é importante. Bom, sobre a questão então da obesidade também como um fator de risco para diverticulite, né? Então, eles colocam aqui a obesidade, o MC maior que 30, como um fator de risco. E aí a gente entende que, claro, que à medida em que eu tenho uma dieta rica em fibras, à medida em que eu me exercito, eu tenho menos chance de ser obeso. Além disso, um outro fator de risco para diverticulite, esse fator eu acho bem interessante, que é o uso de medicamentos. Opa, isso eu não sabia. E aí, olha só que interessante: corticoide, drogas imunossupressoras, ou seja, que baixa a imunidade, anti-inflamatório. E aí também mencionava a terapia de reposição hormonal. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu fui revisar esses novos estudos que trouxeram, então, os medicamentos como um fator de risco para diverticulite, além da dieta, além da obesidade, além do sedentarismo, eu fiquei me questionando, tá, mas como assim o medicamento vai facilitar a diverticulite? Olha só que interessante, Não, tem a o ver com a... anti-inflamatório não esteroide, até a gente pode imaginar que ele por si só gera inflamação e tá tudo certo, né? E tem a ver com a questão da barreira de muco, Uhum. porque não é só no intestino delgado que tem a barreira de muco, no Não. cólon também. E a barreira de muco, ela é uma barreira protetora. Assim como também, como a Candice falou, esses medicamentos, eles promovem a disbiose, a alteração da flora Uhum. intestinal. Então, claro que a gente sabe que muitas vezes é difícil, precisa tomar, mas daqui a pouco, eu sei que eu tenho divertículo, eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar anti-inflamatório, eu vou tomar uma dipirona, vou tomar um paracetamol. Então, eu acho que isso realmente pode somar para as pessoas que têm doença diverticular, né? Essa E assim, ó, informação. às vezes são coisas isso que a gente tava falando antes, né? Tipo, tem coisas que são inerentes. Eu tenho que tomar corticoide por, sei lá, X motivo. Introjeta e Uhum, talvez cuida melhor da tua dieta, já é uma boa coisa para cuidar melhor da tua dieta, né? Eu tenho que ter uma terapia perfeito. imunossupressora, eu tenho artrite reumatoide e tenho divertículo também. Uhum. Olha só que coisa boa, porque assim, cuidando melhor da dieta melhora a inflamação da artrite também, então tá tudo junto, né? O benefício acaba sendo para a saúde como um todo, né? Exatamente. E tem, claro, que isso é um estudo que ainda a gente não tem assim uma evidência científica que realmente ter um nível de vitamina D acima de 29 é fator protetor para diverticulite, mas tem um trabalho que sugere que se tu tem níveis bons, né, acima de 25 ali de vitamina D, especificamente nesse estudo fala em 29, parece ser um fator protetor. Parece. Mas, guria, assim, ó, eu acho que a gente ainda vai falar muito de vitamina D nos próximos anos, né? Porque tu vê que a vitamina D, ela entra em em processos imunes, a vitamina D tá entrando, né? E se tu Isso. pensar assim, olha só, tu me falou que os fatores de risco era corticoide, terapia imunossupressora, que são coisas que mexem com a nossa imunidade. Uma Uhum. vitamina D baixa também mexe com a nossa imunidade. Uhum. Então, talvez a diverticulite é uma desregulação também da nossa resposta imune ali, Uhum. talvez a microbiota, né? Uhum. Então, eu acho que tudo que tu tá falando são coisas que se linkam ainda indiretamente, mas que eu acho que no futuro vai se linkar diretamente. E tem um fator aqui que eu acho bem interessante, Candice, nós mencionarmos no podcast, que é o seguinte: esses fatores protetores da diverticulite, ou seja, esses fatores que eu mencionei, eles são para evitar um primeiro episódio de diverticulite. Estela, olha só, eu já tive diverticulite uma vez. Se eu tiver uma dieta rica em fibra, se eu emagrecer, se eu fazer atividade física regular, se eu começar, né, a melhorar os meus níveis de vitamina D, será que eu vou prevenir uma nova diverticulite? Essa resposta a literatura nos traz que a gente não tem.
Parece que depois que tu teve uma primeira diverticulite, Tá uma essas porqueira. mudanças do estilo de vida por si só, para uma parcela grande da população, não é suficiente. Mas, enfim, ainda, como eu disse, né, sempre cabe aqui a tentativa. Parece que, de tudo, a questão aí das fibras continua sendo o fator que pode evitar novas crises de diverticulite. E até aqui o nosso objetivo é falar da gastro além da farmácia. O medicamento que a gente usava para prevenção de novos episódios de diverticulite, existe um medicamento, né, que é a mesalazina, mas aí os estudos mais recentes, tem agora até inclusive estudo de corte, que é estudo dos estudos, né? É quando a gente, na verdade, desculpa, tem meta-análise, não corte. Tem meta-análise que junta mais de um estudo. Parece que o medicamento não tem esse potencial como nós achávamos no passado de evitar uma nova diverticulite. Eu acho que no último guideline eles não recomendaram. Exatamente. Eles não tá mais assim, tipo, já como uma recomendação. Parece que realmente a questão das fibras aqui é um fator que deve sim se colocar no nosso dia a dia, especialmente a fibra insolúvel, mas não está tão bem, não tem tão bem assim esclarecido, né? A gente não tem essa certeza. Então, se nós pudermos evitar de ter uma primeira diverticulite, melhor ainda, né, Candice? Mas se a gente já teve uma diverticulite, então se você já teve um episódio de diverticulite, claro que é sempre importante cuidar da alimentação, até para não formar mais divertículos, né? E a gente está com 51 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fora a diverticulite, que a gente já falou, né? E o sangramento diverticular. Os divertículos, eles podem dar alguma outra complicação? Só para não esquecer, fator de risco para sangramento dos divertículos. Eu falei de fator de risco para diverticulite, agora acho importante mencionar os fatores de risco para sangramento. Eles são um pouco diferentes. Aqui realmente vem a questão da hipertensão. Então, se eu tenho divertículos, principalmente do lado direito, que são os que mais sangram, sou hipertenso, tenho maior risco de sangrar. Assim como o uso dos anticoagulantes. Tá. Então, os medicamentos que afinam o sangue, então é mais fácil, né, de sangrar. E assim como também, de novo, entra aqui a obesidade, tá? Então, esses três fatores. A obesidade também, isso eu não sabia. Eu sabia da hipertensão dos anticoagulantes, a obesidade eu não sabia. Obesidade também é um fator de risco. Tem uma terceira condição dos pacientes com doença diverticular, que é uma colite segmentar causada pelo divertículo. O que é colite, Stella? Uma inflamação no intestino grosso. Então, imagina que na região próxima do divertículo, a mucosa, aquela primeira camada, né, que está ali, então tem um buraquinho, imagina como se fosse uma pocinha, né, que eu disse, dentro da na colonoscopia a gente enxerga o divertículo como se fosse uma poça, tá? Ali tem, né, que ela realmente... Tem resto fecal, às vezes, também. Que, inclusive, às vezes tem resto fecal, às vezes tem líquido ali dentro. E aí, o que acontece? Na volta, aquela mucosa, imagina o tapete, né? Imagina um tapete com um furo no meio ali, o divertículo e a mucosa da volta é o resto do tapete. Às vezes ela pode estar inflamada. Isso pode gerar dor, desconforto, mas realmente é bem mais raro no dia a dia do gastroenterologista. Na verdade, isso é até uma coisa que é meio controversa, assim, nos congressos de medicina. Se só a presença do divertículo pode causar dor no intestino. Depois de 20 anos de medicina, eu acho que sim. Eu acho que tem uma parcela de pacientes que realmente a presença do divertículo ali, e talvez não tenha nem tanto a ver, não sei, a gente não sabe muito bem o mecanismo fisiopatológico disso, né? Mas talvez tenha a ver com a alteração do peristaltismo, da contratilidade, ali, da musculatura também, sabe? Eu não sei, né? Mas é uma controvérsia, assim, na medicina, né? O pessoal fica discutindo se pode ou não pode. Eu acho que pode. Eu acho que alguns pacientes, uma minoria também, assim como a diverticulite, uma minoria dos pacientes tem uma colite ali diverticular. E talvez esses pacientes vão se beneficiar com o uso de medicação tipo mesalazina, né? Também a gente não tem isso aí bem documentado, assim. Mas eu acho que essas outras coisas que a gente conversou durante agora 50 minutos se encaixa para esses pacientes também, né? Claro. Porque se a gente pensar que
que muitos dessas complicações da doença diverticular vêm por causa de desbiose, se tu melhorar ali a microbiota intestinal, talvez tu consiga abafar esse processo de inflamação de baixo grau, né? Exatamente. E Stella, quando eu tenho uma diverticulite, adianta daí aumentar a fibra? Enfim, não. Daí se tu já tá com né, se você já tá com Já divertículo adianta inflamável, antibiótico. é antibiótico, precisa entrar com antibiótico, é o principal tratamento. A diverticulite é uma infecção aguda. O antibiótico é o tratamento de escolha. Claro que primeiro precisa fazer uma avaliação médica para saber se ela é complicada ou não complicada. A não complicada, o paciente vai tomar antibiótico em casa, a complicada, ele vai usar antibiótico na veia lá no hospital. Então, isso é bem importante. Geralmente, quando o paciente está com uma diverticulite, a gente justamente muda a alimentação dele, tende no início até ficar em jejum, e depois com uma dieta mais branda. Então, realmente, esses fatores que nós falamos é para prevenção de diverticulite. Se você começou com dor na barriga, né, se foi diagnosticado diverticulite, procure seu médico e daí a dieta realmente siga a orientação do seu médico. Geralmente, nas primeiras horas ali, pelo menos as primeiras 24 horas, a gente tende a dar uma segurada na Depende muito como tá alimentação. o paciente. Tem gente que chega muito Claro, bem, né? E tem gente que já teve diverticulite antes, assim, é bem a minha dor, tu faz exames, aquilo ali, a perfeito. pessoa tá super bem. E até nem precisa mudar tanto a dieta. A gente, tipo, né? Agora tem gente que Uhum, chega vomitando, febril, uhum, mal. uhum. Não adianta. Daí essa pessoa talvez tenha que ficar as primeiras 24, 48 horas no hospital pra gente ver se vai conseguir tomar um antibiótico, né? E depois da alta. Então, isso aí varia muito como o paciente chega, né? Outra questão que eu acho importante, que hoje nós estamos na era dos probióticos e talvez às vezes as pessoas acham, mas então se tem a questão da microbiota envolvida, então o probiótico pode evitar diverticulite, não tem nenhum estudo com probiótico Não. na diverticulite. Então, o que realmente se tem certeza é que descascar não, né? Comer fruta com casca, nem vou falar descascar mais. Depende. A banana não precisa comer com casca, né, galera? É claro. Mas justamente trazer essa alimentação mais natural, sim, realmente favorece tanto evita de ter divertículos, quanto também para quem já tenha, evita ter a complicação principal, que é a diverticulite. Não, e o que eu acho também interessante é que não tem nenhum estudo com suplementação, assim, para divertículo, né? Para doença Não, diverticular. O que não. tem mesmo é isso que tu falou. É estilo de vida, É isso. ponto. Talvez de suplementação seria fibra, ponto. Não tem nenhum estudo com uso de suplemento, nada, né? Exatamente. Mas eu sempre penso, Candice, olha que oportunidade. Ok, eu tive o diagnóstico de doença diverticular. Agora, já sabendo que se eu melhoro a minha alimentação, se eu trago mais cor para o meu prato, se eu diversifico, começo a usar farinhas que eu não usava, ao invés de só farinha de trigo, eu uso agora outras farinhas e principalmente as farinhas integrais. O meu lanche da manhã, ao invés de comer um pão, eu vou comer oleaginosa, vou comer castanha. E vou começar a trazer atividade física para o meu dia. Vou tomar mais água, que isso também é uma coisa bem importante, né? Pensando no funcionamento do intestino. Eu vou, justamente, o que vai acontecer? Eu vou estar construindo mais saúde. Não é só o intestino que vai se beneficiar, é todo o corpinho. A pele também, Exatamente. o cabelo, as unhas, todo o corpinho. Exatamente. Sabe que eu tenho Coração, fígado. Quando seguido eu menciono uma parte de um livro para os meus pacientes que eu gosto muito, que é aquele O Mais Simples Presente, eu já mostrei algumas vezes no Instagram. E no Mais Simples Presente, na introdução dele, o autor fala assim: eu nem sempre gosto das embalagens dos presentes que a vida me dá. Eu nem sempre gosto das embalagens dos presentes que a vida me dá. Mas muitas vezes, quando eu abri esses presentes com embalagens feias, é que eu tive os maiores aprendizados. Então, a doença, muitas vezes, diverticular, é esse presente que tu ganhou com uma embalagem feia. Aí tu pensa assim, tá, mas olha só, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho dois caminhos, ou eu fico com medo, eu vou morrer de diverticulite, ou eu penso assim, ok, tudo bem, eu já entendi. Mas o que eu vou estar fazendo, o que eu posso estar mudando dos meus hábitos para evitar que eu tenha uma complicação? E daí vão vir os aprendizados, e aí tu vai construir um estilo de vida mais saudável. E aí isso não vai evitar só que tu tenha diverticulite, vai evitar que tu tenha problema cardiovascular, vai evitar que tu tenha câncer, porque a gente sabe que isso é epigenética, né?
é o meio influenciando nos meus genes. Então, eu penso sempre nisso, né? Que muitas vezes Não, a doença eu é vou falar, isso. né? Isso que eu falei lá no início do podcast, dos presentes com embalagem feia, a doença diverticular não é um dos mais feios, não, né? Não, com certeza, com Não, certeza. É é. muito, mas eu acho que serve essa reflexão, né? De cuidar melhor, cada vez melhor da gente, né? Uhum, isso E aí. ele, e é como nós falamos, é muito comum na população a minoria que vai ter complicação, mas se eu puder evitar de ter, melhor. Beleza. Guria, fechamos uma horinha. Tu quer dar uma mensagem final? Eu gostei dessa tua mensagem final. Acho que podia ficar essa de mensagem final, porque ela tava tão bonitinha. Maravilha. Estilo de vida saudável, né, Candice? Então tá. Eu penso que a gente sempre tem que buscar, né? Cuidar cada vez melhor do nosso maior patrimônio, que é nosso corpo e nossa saúde, não é mesmo? Isso aí, vamos comer fibras, como sempre, né? A mensagem Exatamente. final. E tomar água, né? E tomar água. É assim, ó, o que eu falo pros pacientes às vezes, tipo assim, não adianta tomar 3 litros, que daí sai no xixi. Agora, se tu desidratar, o teu corpo vai tirar a água de onde ele puder, inclusive do cocô, né? Exatamente. Então não Então, tem que tomar uma coisa para ficar hidratado, não precisa tomar 4 litros por dia, né? Mas tem que tomar um mínimo razoável. Né? perfeito. Então tá. Gente, nos acompanha nas redes sociais. Fala aí, Estelinha, tua rede social. Meu Instagram é Estela com S mudo, Marine e no final Gastro. Estela Marine Gastro. E o meu é candicecrumel.gastro, tá? E nos vemos na próxima. E mandem sugestões, né, também pra gente. Certo? Perfeito. Beijo, Até Estela. Até mais. a Beijo. próxima. Até a Tchauzinho. próxima. Tchau, tchau.